Boa noite, gente bonita. Vamos chegando, já vamos me falando como é que tá som, como é que tá a imagem. Hoje nós vamos falar sobre temperamentos, sobre as virtudes, como incentivar, né, os nossos filhos a serem pessoas melhores, como trazer isso para a alimentação dos nossos filhos. E a gente vai conversar com a Glenda, que é psicóloga. Eu vou já convidar para que ela já se apresente e a gente comece. Só um minutinho. Agora vai. Boa noite. Então, peraí. Aí, Oi. oi, Luciana, tudo bem? Bem, você? Tudo ótimo. Já quero te agradecer por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, Luciana. Sempre bom poder conversar sobre esse tema, né? Que é bem Sim. interessante e Uhum. muito bom você, com o seu trabalho, né, como nutricionista, trazer essa questão do temperamento, né? De como a gente pode, a partir desse conhecimento, que é um conhecimento simples, né? Assim, bem humilde, né? Sim, Mas que pode fazer muita diferença, não só em relação à prática, né, das virtudes, mas também porque, obviamente, toca, né, no autoconhecimento, nos ajuda nas nossas relações, né, tanto a sim. partir do conhecimento de si, como do conhecimento do outro, né, Uhum. e como isso tem impacto na alimentação. Então, muito bom Muito. estar aqui com você. É muito importante a gente saber lidar com a criança, né? Com o marido, com qualquer pessoa. E também, principalmente, quando a criança está naquela fase de seletividade alimentar, entender como a criança funciona facilita muito o processo. Com certeza. Bom, vou me apresentar, né? Tá Esqueci. bom. Meu nome é Glenda, Glenda Matias. Eu sou casada com o Ricardo já há algum tempo. Eu sou melancólica, mas às vezes me dá uns brancos, assim. 7 anos, quase 7 anos. Temos 4 filhos, um deles no céu já e 3 aqui conosco. O Bento, de 3 anos, a Teresa, de quase 2, né? E o Miguel, de 5 meses. E sou psicóloga, sou psicoterapeuta, estudo desenvolvimento infantil há muitos anos, né? E também compartilho um pouco desse trabalho aqui, especialmente com as mães, né? A respeito da educação infantil, do desenvolvimento das crianças. Já vou deixar a dica aqui para as minhas seguidoras para que sigam seu perfil, porque tem muita dica legal lá. Tava dando Ah, uma olhada que nos bom. posts. E meu nome é É sempre Luciana. bom compartilhar. É, eu sou nutricionista há 8 anos e nessa área de materno infantil há 2 anos e meio. Foi quando eu fiquei grávida da minha primeira. Eu tenho duas menininhas, uma de 2 anos e meio e uma de 4 meses, e sou casada há 4 anos com o Fernando. E também sou melancólica. Olha, uma live de melancólicas. Muito bom, vai ser muito bom. Então, Então, Glenda, para a gente começar, eu vou te pedir para falar para a gente o que, que é o temperamento. eu vou tentar, né, ser breve. Esse assunto está muito em alta, né? Já tem um tempo. Muita gente fala sobre ele, né? Tem muitos memes também que nos divertem. Mas é importante. Eu conheci, na verdade, a ciência, né, dos temperamentos quando eu estava no ensino médio. Eu fiz as contas aqui, tem 19 anos que eu ouvi falar em temperamento, então tem bastante tempo, né? Porque eu li um livro chamado Temperamento Controlado pelo Espírito, né? Um livro bem interessante, e a partir dali eu me lembro que até no colégio, na feira de ciências, eu escolhi esse tema para apresentar, né? Acho que já estava ali o meu gosto pela psicologia, né? O interesse, assim. E a partir de então, sempre fui lendo, né, outros livros, aprofundando. E é interessante porque os temperamentos surgem, né? Eu queria falar um pouco desse contexto, para as pessoas entenderem, né? Porque às vezes a gente fala, e o pessoal nunca ouviu falar, né, desse assunto, fica um pouco perdido. Então, essa questão dos temperamentos
no século IV antes de Cristo, lá com Hipócrates, né, ele começou a desenvolver uma teoria que foi chamada, né, de teoria dos quatro humores, ou dos fluidos corporais. Então, o que que ele percebeu? Que no corpo humano havia 4 tipos de líquidos, né? Sangue, bilis negra, ou que ele chamava também de astrobilis, a bilis amarela e a fleuma. Então, esses 4 líquidos, ele falava que o resultado da doença ou da saúde, né? A doença ou a saúde dependia de um certo equilíbrio entre esses líquidos. Então, a doença era quando um desses líquidos se desequilibrava, né? E a saúde, o contrário, quando estava em equilíbrio. E aí, já tempo depois, já na era cristã, né, com Galeno, que era um médico romano, ele resgatou essa teoria, né, proposta ali por Hipócrates, e começou a aprofundar, né? Então, ele percebeu que os temperamentos estariam também interligados, não só a questão fisiológica, né, como supunha Hipócrates, ainda que de maneira bem inicial, né, mas que os temperamentos estariam ligados às disposições emocionais de cada pessoa, né, e aí começou essa compreensão. Então, Galeno percebeu, né, que os contornos, então, temperamentais de cada pessoa, a sua disposição, então, de ser dessa ou daquela forma, de reagir de uma forma mais lenta ou de uma forma mais rápida, né? Ser expansivo ou não. Isso tinha a ver com o fato, ele achava na época, de se preponderar um desses 4 humores que Hipócrates propôs, né? E aí depois foi se desenvolvendo esse estudo, né? Os gregos, no ano 600 a.C., é interessante porque eles começaram a fazer esse link, né, desses 4 humores. Bom, existem 4 elementos no mundo que sustentam tudo que existe, né? Que são eles: o fogo, a água, o ar e a terra. E começou, então, a partir desses 4 elementos e a partir dessa noção de quente, frio, seco e úmido, né? Começou-se a aprofundar nesse estudo dos temperamentos, né? E hoje em dia, assim, não tem a ciência dos temperamentos, embora a gente diga que é uma ciência, né? Não tem um apoio na comunidade científica, tal qual a gente conhece hoje, né? Nessa ciência mais experimental, mas a gente sabe que tem uma correspondência com a realidade, né? Com o nosso próprio ser, porque nem tudo a ciência também consegue medir, né, e definir. Então, é um conhecimento, como eu disse, muito pequeno, que não deve determinar quem nós somos, né? Então eu sou irado, né? Eu sou uma pessoa descompensada porque eu sou colérica, né? A gente vai justificando, fazendo do temperamento uma muleta para permanecer como nos nossos defeitos, né? Mudar, sou assim. Exatamente. Então, é o contrário, a gente precisa conhecer os temperamentos, conhecer o nosso temperamento, para poder, inclusive, lapidá-lo, né? Para poder amadurecer, para poder ver qual é o meu defeito dominante próprio do meu temperamento e como que eu posso, então, ser melhor, né? Exercer a partir das virtudes. Então, acho que esse tema tem muito a ver. E aí você perguntou, o que são os temperamentos, afinal, né? Temperamentos, eles são um conjunto de inclinações, né? Eu acho interessante a gente falar dessa forma. Inclinações íntimas que brotam da constituição fisiológica de um homem, né? Dito de outro modo, a gente pode dizer também que são estruturas que sustentam a nossa atividade psíquica, né? E eu gosto dessa imagem, como um filtro, um grande filtro, né, do nosso psiquismo, onde o mundo nos vem, né? Tudo que nos vem, né, entra em nós, passa por esse filtro. Então, a gente vai ver o mundo de determinada forma, a gente vai reagir de determinada maneira, de acordo com esse filtro que é o nosso temperamento, né? Então, o temperamento, ele é inato, a gente nasce com um temperamento específico, né? E a gente vai morrer com ele, não tem como mudar. Ah, eu nasci sanguínea, mas não achei legal, não. Então agora eu sou fleumática para ficar mais tranquilo. Não existe isso, né? Você nasceu colérica, você vai morrer colérica, mas o que você precisa fazer é, a partir da prática das virtudes, né? Lapidar o seu temperamento para que você seja o melhor que pode ser, né? O melhor que você possa ser para você e para os outros.
tá? Então a gente fala também que o temperamento é uma estrutura mineral da personalidade humana, né? Porque mineral, pensa num mineral, né? Uma rocha, sei lá, ela é fixa, ela é parada, né? Então, é uma estrutura fixa, uma estrutura perene. Você nasce daquela forma, né, com esse temperamento, e você vai morrer com aquelas inclinações próprias daquele temperamento, né? Então, a boa notícia é que a gente pode lapidar esse temperamento, né, pela prática das virtudes. E é interessante, depois de entender o que é o temperamento, né, a gente pensar quais são os tipos de temperamento. Porque tem teorias que vão dizer que tem 6 tipos, 8 tipos, tem algumas que elencam 12 tipos de temperamentos, né? Mas aqui nós vamos seguir a teoria clássica, né? Que diz que são 4. São 4 tipos de temperamento possíveis, né? E eles são 4 porque existem 2 perguntinhas básicas que você precisa responder e que resultam em 4 combinações possíveis de resposta, e por isso são 4, né? Aí eu vou falar dessas perguntas que eu acho interessante. Antes de falar quais são os 4 tipos, né, Luciano? Eu vou falar as perguntas, aí você vai me interrompendo também, a gente vai conversando sobre os Tá bom, temperamentos. fica à vontade. Tá bom? Então, a primeira pergunta, a primeira coisa que a gente precisa observar, porque muita gente, né, às vezes na caixinha, no Instagram, pergunta como é que eu faço para descobrir meu temperamento? Eu não consigo identificar, né? E é interessante que você olhe principalmente lá na sua infância, onde o nosso comportamento, né, o comportamento da criança, ele ainda não foi tão lapidado, né, pela educação, enfim, pelos acontecimentos. A criança tem pouco repertório e às vezes está ali no modo mais bruto, né, digamos assim, não foi tão lapidada. Então, é uma forma, assim, se torna mais visível, né, da gente ver o temperamento, embora se acredite que para bater o martelo mesmo e dizer, bom, o temperamento é tal, seja melhor esperar até os 7 anos ali, que é a idade da razão, 6, 7 anos, porque antes disso, as crianças são muito instáveis, né, elas, Muita enfim, emoção. são pura sensibilidade e às vezes a gente corre o risco de se confundir, né? Isso acontece com frequência. Achar que a criança é sanguínea e de repente é uma melancólica, pode acontecer, né? Mas tem 2 tipos de pergunta que a gente pode se fazer, pensando em identificar o nosso temperamento, né? Para descobrir. E aí vai depender da nossa observação mesmo, né? A primeira é quanto à reação, quanto à nossa reação, ou quanto ao nível de excitabilidade, né? Digamos assim. Então, quando eu sou afetado por algo externo, né? Quando algo me acontece, ou quando eu lembro de um acontecimento passado, né? Eu reajo. Como é que é a minha reação? Eu reajo prontamente, intensamente, ou a minha reação é mais lenta e mais é mais lenta, né? E superficial, digamos assim, né? Então, sei lá, às vezes alguém está discutindo com você, né? Te faz uma provocação e se você a sua tendência é reagir prontamente, você já tem uma resposta na ponta da língua e você já reage, né? Você já reage na hora, de forma intensa. Tem pessoas que são assim, né? E aí a gente vai falar desses tipos de temperamento. E tem pessoas que reagem de forma muito lenta, que às vezes, depois que chega em casa, né, não consegue reagir ali na discussão, depois que chega em casa, pensa, nossa, por que que eu não falei tal coisa, tal coisa, tal coisa? Porque a reação é lenta e é, às vezes, mais profunda, né? Ela aprofunda. Enfim, a reação pode ser lenta e superficial, e a gente vai ver isso depois, né? Então, a primeira coisa é quanto à reação. Se ela é prontamente, né? Se você reage prontamente, se ela é intensa. E a segunda pergunta é quanto à durabilidade dessa reação. Então, uma vez que surgiu aquela emoção, né? Aquilo te invadiu, ela permanece por muito tempo em você, né? De forma aprofundada, profunda, né? Ou simplesmente ela se evapora logo em seguida. Você, né, de repente aquilo sumiu, você não guarda nada, aquilo já foi embora, né? Com muita facilidade. Então, a resposta para essas perguntas vai definir os 4 tipos de temperamento, que são eles, né? Colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático.
E é uma pena que não dá para mostrar, né? Mas não preparei assim, para mostrar, mas a gente pode pensar numa cruz, né? Num eixo, aonde a gente vai ter nos dois extremos, né? Pensando aqui no eixo, quente, né? E frio, polo quente, um polo frio, e do outro lado seco e úmido, né? Então a combinação desses elementos vai ser próprio de cada temperamento. A gente pode começar a falar deles, Luciana? Pode? Pode me Pode. interromper. Pode começar. Então, vamos começar por eles, né? Pelos coléricos. Que se não forem os primeiros, Coléricos. meu Deus do céu. Então, os coléricos, o temperamento colérico, ele é associado, porque tudo que existe, né? Isso envolve uma questão de simbólica também, é muito bonito, inclusive, né? A gente pensar nesses quatro elementos. O fogo é o que representa, né, o colérico, porque o colérico é a presença do fogo, né? Por quê? Porque é um temperamento seco e quente, tal como o fogo, né? Seco e quente é o fogo. Então, como ele é um temperamento seco, significa que ele tende a imprimir a sua marca no mundo, aquilo para ele é, perdura, né? A reação ali, ela perdura. E é um temperamento quente, ou seja, ele é expansivo, né? Como fogo, né? Que se expande rapidamente e ocupa todo o espaço. Então, ele é expansivo, tem uma reação rápida, então bateu, levou, né? Quem tem esse temperamento tem essa tendência, né? A ser assim, sem filtro, né? Temperamento prático, temperamento da ação, muito resolutivo, né? Quer resolver tudo. É um líder nato, né? O colérico é esse fogo que vai iluminando, vai abrindo espaço, né? Ele quer mostrar que E tá sempre certo. tá sempre certo, sempre tem as melhores ideias, né? É sempre o que às vezes não para nem para escutar os outros, porque o que ele sabe é muito melhor. Ele é sempre o melhor, né? E ele consegue se comunicar muito bem, porque é muito assertivo, né? Muito direto. É interessante porque se a gente pensar no fogo, né? O fogo ele é maravilhoso, ele aquece, ele ilumina, né? O fogo ele tem essa questão de uma ação, né? De um movimento. Se você colocar fogo, ele toma, né? Todo o espaço. Então, e ele expande, né? Por isso que é um temperamento também expansivo, né? Tem muita energia, né? O fogo é vivo, assim, aquela energia, aquela explosão, né? Só que tem uma capacidade de reação, como eu disse, muito rápida, e intensa e profunda, né? Então eles se inflamam com facilidade também, né? Então a gente precisa sempre pensar no temperamento como tendo seu defeito dominante, né? E tendo também as suas qualidades, né? Então, ao mesmo tempo que é bom essa pessoa que tem muita energia, que faz as coisas, que lidera, que faz e acontece, que é prática, né? Ao mesmo tempo, se ela não tiver uma educação para as virtudes, né? Se ela não conseguir esse autodomínio, né? A partir desse autoconhecimento, ela pode queimar, incendiar tudo que está à sua volta, sai atropelando todo mundo, né? Não consegue escutar o que o outro quer falar, uma opinião diferente, né? Às vezes ela tem essa tendência de dificilmente ser convencida de alguma coisa, porque a ideia dela é a melhor, né? O colérico tem uma alta capacidade de atenção, ele é muito focado, né? Ele é muito persistente, ele tem um objetivo, ele vai até o fim, não olha para os lados, sabe? Uma pessoa, uma missão, tá ali na missão, né? E ele faz e acontece. Então, ele tem uma inclinação à fortaleza, né? De certa forma, essa virtude. Para ele é mais fácil, assim, né? Ter a fortaleza, porque ele é muito focado, né? Ele realmente é persistente, ele persegue aquilo que ele quer. Ao mesmo tempo, esse fogo, se não for controlado, né? Controlado nesse sentido, de bem conduzido, ele pode incendiar todo mundo, queimar todo mundo e pode iluminar excessivamente. Pensa uma luz que é excessiva, ela cega, né? Ela cega e se torna incômodo para todo mundo, né? E aí, então, o defeito dominante, né, do colérico, muitas vezes, é a ira, né? Ele se ira fica irado com muita facilidade quando ele é contrariado, né? Porque na cabeça dele, todos precisam concordar com ele, né? Por que que as pessoas não são rápidas como eu, né? Por que que tem aquele ali, aquela planta que é lenta, né? Que não reage? Pra ele, as coisas são muito óbvias, né?
tudo muito óbvio, tudo muito rápido, né? Ele tem um ritmo acelerado e às vezes não consegue entender que nem todo mundo é assim. Então, com as crianças, acontece às vezes de ter uma mãe, um pai colérico, né? E um filho, por exemplo, sanguíneo, que é disperso, né? E aí, ou então melancólico, que é mais, né, para dentro e tudo, mais lento na reação, ou um fleumático, né, que é lento, assim, que tende quase que a uma inércia. E aí esse pai, essa mãe, às vezes vai ter dificuldade, né? Vai ser esse pai, essa mãe que quer atropelar o filho, que quer ir lá, resolve tudo pelo filho, porque não tem paciência também de ficar ali ensinando, né? E que às vezes fala, não entendo por que que meu filho é calado, por que que ele apanha na escola. Você não pode apanhar, você tem que bater antes, né? Pelo amor de Deus. Né? Então, o colérico, assim, antes ele pensa, o mundo vai me marcar, o mundo vai bater, mas antes do mundo bater, eu vou lá e bato primeiro, né? Então, ele reage muito rápido e às vezes ele fala coisas impensadas, né? Muito sem filtro em algumas ocasiões, né? Então, essa questão da ira. Então, o que que ele precisa cultivar como virtude, né? É a mansidão, né? Esse autodomínio. Porque os mansos, né, são felizes. Tem as bem-aventuranças falam, felizes os mansos, né? Porque possuirão a terra. Então, é possuir a terra do seu próprio coração, né? Aprender o autodomínio, né? A paciência, que é ter a capacidade de padecer, né? De esperar, de sofrer ali, né? Em decorrência daquilo que não saiu do jeito que eu queria, né? Daquela pessoa que tem um modo próprio de ser diferente do meu, né? E humildade, né? Humildade para reconhecer que às vezes ele pode estar errado. Quem sabe, né? Às vezes acontece, assim. Só às vezes, né? Um colérico pode estar errado, né? Às vezes aquele ali que parece mais lento, mas né, na dele, pode vir com uma solução que seja melhor, e aí é difícil para o colérico, né, que é um líder nato, é difícil para ele, às vezes, aceitar isso, né, que ele está errado, pedir perdão, né? Então, a humildade é uma virtude que precisa realmente, claro que todo mundo precisa, né? Mas o colérico, por ter esse defeito dominante que grita, né, precisa se exercitar nisso. Uhum. E quando a gente pensa assim, né, nas crianças, trazendo já para alimentação, é uma criança que os pais já sabem que é uma criança colérica, né? Depois de tudo que a gente já ouviu, é uma criança que ela gosta de ser desafiada. Então, ali no momento da refeição tá um caos, a criança não quer comer, tá muito seletiva, né? Quer comer o que ela quer comer, não quer comer nada que deveria, né? As coisas saudáveis. Uma das tentativas que a gente vai ter é desafiar essa criança. Então, gente, o que que a gente pode fazer? Vamos ver se o seu dente é forte mesmo para morder esse palitinho de cenoura, para morder essa noz, e a criança vai, morde, consegue, fica feliz da vida porque ela conseguiu. Só que aí a gente tem que pensar também no desafio, porque, por exemplo, se eu fizer o desafio assim, quero ver se você consegue comer toda essa comida que está no prato. Esse já não é um desafio legal, porque quantidade é a criança que define, né? Sim. Então, nesse caso, a gente estaria interferindo ali na regulação de fome e saciedade dessa criança, e lá na frente poder ser um adulto obeso, por exemplo, porque ali na infância a gente interferiu nisso. Mas essa questão de desafiar o colérico facilita muito, né? Em todas as áreas Desafiar, e na alimentação. desafiar a partir de um entendimento correto, né? Não é qualquer desafio, como você colocou, né? E é interessante, às vezes, não desafiá-lo para competir com o outro, porque essa já é uma tendência natural que ele tem, né? De ser melhor, Sim. enfim. Mas às vezes desafiar com ele mesmo, né? Uhum. Isso é interessante também, porque ele vai aprendendo que ele precisa ser melhor por ele mesmo, né? Para ele mesmo, assim, para poder servir, para poder sempre ir para fora, né? E não para poder ficar soberbo, né? Olha como eu sou bom. Então a gente vai Uhum. educando e também dar serviço para o colérico. Ele ama, né? Ele ama, como você disse, ser desafiado, né? Ele ama. Vamos ajudar a mamãe a pôr a mesa, né? Vamos, vai lá, você pega seu pratinho. Em geral, uma criança colérica adora, né? Você dá trabalho, dá um serviço para ela, diferentemente do sanguíneo, né? A colérica ama, né? Nossa, ela tá ali, ela fez, ela aconteceu, ela arrumou a mesa, ela, sei lá, de repente colocou, né? Colocou as coisas ali, organizou e ela se sente bem, né? Porque ela é da ação, ela é prática. Então, tudo isso acho que é muito válido, né? Na educação de um colérico.
Com certeza. E essa liderança a gente tem que canalizar para o bem, né? Para que a criança vá aprendendo a colocar isso a serviço dos outros, né? Então, às vezes, ele pode, como é um líder nato, né, liderar para o bem, porque se ele não for bem educado, né, não tiver essa prática aí dessas virtudes, que a criança no início não tem condição, né, da conquista das virtudes, porque a virtude nada mais é do que a educação da vontade, né, educação moral da criança. Mas no início, assim, a criança pequena, ela ainda não tem uma vontade forte, né? A vontade da criança é muito incipiente, então ela ainda não está orientada para o bem, né? Para saber o que que é saudável, o que que é melhor. Então é melhor eu comer um jiló do que uma balinha, né? Às vezes nós adultos sabemos, e mesmo os adultos às vezes não têm, né, uma vontade forte para resistir, mas a gente sabe, né? A gente tem, inclusive, a nossa inteligência funcionando, né? A pleno vapor. A criança ainda não tem, né? Então, ela está ainda aprendendo esses conceitos que a gente chama de conceitos universais, né? Ela ainda não age pela inteligência, ela age muito pelos seus sentidos. Pelos seus sentidos mesmo, né? Por aquilo que é mais primitivo em nós. Então, aquilo que dá prazer é aquilo que ela vai querer. Então, é óbvio, se você oferece um chocolate para ela antes de comer, assim, bem perto do almoço, ela não vai, dificilmente uma criança pequena vai recusar, né, assim, um doce, alguma coisa que ela goste, né, porque ela ainda não tem essa capacidade. Então, eu vejo, sabe, Luciana, que às vezes alguns pais, por não ter essa noção mesmo, né, esse conhecimento, não só dos temperamentos, mas do próprio funcionamento, né, humano, funcionamento de uma criança, às vezes falam, não, eu vou esperar meu filho me dizer o que que ele quer comer, né, que a criança decida tudo e qualquer coisa. E a gente sabe que a autonomia é importante, mas que ela, né, não é a qualquer custo, né, não é uma autonomia que se reveste de autonomia, mas que, na verdade, é até uma covardia, né? Esperar que a criança saiba aquilo que é melhor para ela, criança pequena, que ela vai precisar aprender, inicialmente por meio de um hábito, por isso que o hábito da alimentação é fundamental, né? Acho que começa na amamentação mesmo, né? E depois introdução alimentar, como é importante esse período. E depois vai se consolidando por meio, se você souber conduzir bem esse hábito. Porque às vezes a criança se torna seletiva e você cai no erro de parar de oferecer aquele alimento. Não, meu filho não gosta de tomate. Eu ofereci 2 vezes, ele não quis. E aí você verbaliza isso. Ai, fulaninho, você não gosta de tomate, né? E você para de oferecer aquele tomate, por exemplo, né? E às vezes o que você deveria fazer é insistir, né? Mudar a apresentação, tentar de uma outra forma, mas continuar insistindo, porque em algum momento ela vai comer aquilo. Isso acontece muito aqui em casa com os meninos, né? Às vezes para de comer do nada o negócio e eu penso, não gosta, né? Mas continua oferecendo e chega um momento que ele tá lá comendo, né? Simplesmente come. Simplesmente come. É claro que tem suas preferências, né, de gosto, mas a gente precisa comer não só aquilo que a gente gosta, né? A gente não faz só o que a gente gosta, porque aí a gente vai estar orientando a nossa vontade para a nossa inteligência e não os nossos sentidos, né? Mas vamos seguir Eu aí. falo isso muito na consulta de introdução alimentar, que eu faço uma com 6 meses, uma com 1 ano e uma com 2 anos. Então, ali, 6 meses, 1 ano, tá muito no início, a criança tá aprendendo mesmo. Com 2 anos já tá consolidado, né? Então, é a hora que eu vou falar Uhum. com os pais a questão de educar a virtude da fortaleza, né? Então, montou o prato ali da criança. O pai decide o que a criança vai comer e a criança decide a quantidade. Então, se tem Exatamente. ali beterraba, jiló, chuchu, arroz, feijão e carne, a criança tem que comer um pouquinho de cada coisa. Nem que Um ela coma um pouquinho. pedacinho, não gosta, mas ela vai comer um pedacinho que ela já está educando a virtude da fortaleza. E assim a gente vai. Que nada mais é do que a educação da vontade, né? Que a gente fala tanto. Porque depois a criança cresce e está lá no hábito do estudo. Ah, meu filho não consegue estudar, tem problema na escola e tal. Quando a gente vai ver, é porque a vontade não foi fortalecida, né? Não desenvolveu, né? Essa questão da fortaleza. E aí fica mais difícil, né? Fica mais Fica. difícil depois. Mas vamos falar então da criança, do sanguíneo, né? Que são maravilhosos. Tenho aqui um exemplar. O sanguíneo, assim, a gente fala que só bate martelo com 7 anos, mas assim, até agora, o meu aqui tem 3 anos, ao que tudo indica, me parece um sanguíneo clássico, né? Eu também Que é um acho que a minha é temperamento. e meu marido também é. Então, Meu marido imagina. também é. As melancólicas são atraídas, né, pelo sanguíneo. São.
Então, sanguíneo é um temperamento quente e úmido, né? E aí, se a gente pensar nessa junção desses elementos, quente e úmido forma o ar. Então, o elemento que representa o sanguíneo é o ar. Então, imagina o ar, ele envolve, né? Ele Uhum. envolve todo o ambiente e, ao mesmo tempo, ele é disperso, né? O ar, ele se dispersa. Então, a reação emocional de um sanguíneo a um estímulo, ela é sempre instantânea, então ele reage rápido, como o colérico, mas é uma reação que se dissolve, né? Que vai se dissolvendo, ela não permanece, não aprofunda. Então, o sanguíneo é uma pessoa expansiva, muito alegre, acho que é a característica, né? Que é aquela Aham. pessoa animada, né? Quase que um líder de torcida, né? Aquela pessoa que onde ela chega, todo mundo se volta para ela. Ela é um imã, né? Porque ela é divertida, ela é envolvente, né? Ela é alegre, ela se preocupa com o Conversa, bem-estar dos outros, né? Hã? conversa muito. Conversa muito pelos cotovelos, né? O meu aqui, meu Deus, ele começa o dia conversando, vai dormir conversando o dia inteiro, né? Já acorda cantando, sabe? Essa pessoa Aham. assim. Mas ao mesmo tempo não tem uma reação que dura, né? Uma reação muito dispersa. Então, ao mesmo tempo que ele explode, tem uma reação rápida, passa 2 minutos e ele já está abraçando a pessoa, entendeu? Já são melhores amigos. Então, o sanguíneo, ele tem esse apego às sensações, né? Ele é muito apegado a essa sensação, a essa questão sensível mesmo, né? O que agrada aos 5 sentidos. Ele acha o mundo tão bonito, tão lindo, né? Tão maravilhoso. O mundo brilha para um sanguíneo. E aí ele começa a se confundir com o mundo, né? Então ele pode, ao mesmo tempo que ele tem todas essas qualidades, né? Ele tende à dispersão, a ser totalmente sem foco, porque uma hora ele está fazendo uma coisa, aí passa uma abelha, ele já olha a abelha, já vai para outro lado, né? E aí você precisa sempre, né, trazê-lo de volta, porque ele acha tudo muito lindo, tudo brilha aos olhos dele, né? Então ele é disperso, é, ele tende a começar alguma coisa e não terminar, ele começa um monte de projetos, tem um monte de ideia, tem até energia, né, para começar a dieta, né? Hoje eu vou começar a dieta, aí de repente passou 5 segundos, olha o bolo de chocolate, acabou a dieta. Nem se lembra mais da dieta, né? Vai ser feliz, porque Isso. que delícia, né? Ele tá ali no mundo das sensações, né? Então, ele não foca, ele tem essa dificuldade, né? Muito disperso, inconstante, né? O defeito dominante dele é justamente esse, a inconstância, né? Não consegue perseverar, é engraçado porque é aquela criança que a maioria, né, das crianças sanguíneas, às vezes a escola se preocupa, os pais e pensam, menina é TDAH, né? E aí vem para mim no consultório, ah, meu filho é TDAH, e a gente vai ver, não é, né? É só uma criança. Primeiro que a maioria das crianças bem pequenas parecem TDAH, né? Porque elas são desordenadas mesmo. Mas, na verdade, não é uma criança, na maioria das vezes. Claro que tem crianças que têm esse transtorno, mas a maioria dos casos são crianças sanguíneas, muito agitadas, né? O sanguíneo, aquele que está sempre balançando o pé, a mão, ele é muito, né, do movimento, da ação, mas ao mesmo tempo muito disperso, né? Muito inconstante. Então, ele precisa, urgente, todos nós precisamos, né? Mas o sanguíneo, por ter essa natureza e essa inclinação, né? Ele precisa muito da vida interior, né? Da oração. Porque ele é ar, né? Ele é muito da fala. Uma criança sanguínea, quando ela tá ali naquele momento onde não há domínio da linguagem, né? A criança pequena ainda não domina a linguagem. Às vezes ela se irrita com facilidade, né? Porque ela é da comunicação, então ela precisa desses elementos para poder se expressar. E quando ela ainda não tem o domínio da linguagem, às vezes a criança fica mais irritada, né? Explode mais, aí você tem que ir ajudando essa criança, né? Nessa questão. E precisa da oração, né? Da meditação, de você ajudar a desenvolver a virtude da ordem, né? Porque a criança, o sanguíneo tende a deixar tudo jogado, né? Tudo para ele é muito bagunçado, né? A cabeça dele já não é organizada, né? Exatamente por esse elemento do ar, né? Por essa questão de ser quente e úmido, principalmente da umidade, né?
Então, a gente precisa ajudar a ordenar a vida dele, né? Organizar o ambiente de estudo, não pôr muito estímulo, porque ele já é disperso, então põe pouca coisa ali na mesinha dele, né, de estudos, ou até mesmo de brinquedo, não coloca tudo de uma vez, dá poucos brinquedos para que ele vá, né, firmando o hábito também da atenção. Então, é por isso que a gente fala que o uso excessivo de tela, o uso de telas, né, faz mal para qualquer criança, inclusive para qualquer pessoa, né? Mas para as crianças, principalmente para uma criança sanguínea, é ainda mais difícil, né, essa questão das telas, porque ele já é disperso. E aí, as telas aumentam, né, essa questão da dispersão. São muitos estímulos ali rápidos, e aí de repente vai para uma sala de aula com um quadro negro, a criança, Todo mundo né, é sentado. totalmente desestimulante, né, aquela coisa parada e ela já é dispersa, né, então procurar sempre fazer intervalos com o sanguíneo, né, por exemplo, você pode dar pequenas tarefas para ele, né? E ajudá-lo a cumprir, porque ele não é muito perseverante. Ele vai querer te enrolar, te dar beijinho, sorrir para você, né? Te enrolar na simpatia, né? Uma criança sanguínea fofinha, toda. O meu filho acorda uma mãezinha linda, não sei o quê, para ir te dobrando, né? Então você precisa ir educando esse sanguíneo na virtude, né? Virtude da ordem, da perseverança. Não, meu filho, você começou isso aqui, você vai terminar. Na hora da comida, né, da refeição, às vezes meu filho está aqui no café da manhã, ele já quer sair fazer outra coisa. Não, você vai sentar, você vai terminar o seu café da manhã, né? Ajudá-lo a Calma. terminar, né, que ele começou, né? Calma, vai dar certo. A disciplina, né? Então, acho que a alimentação é fundamental, porque o sentar-se, não é só comer, né? O sentar-se à mesa ali, né? Naquele lugar, tudo aquilo que envolve, né? O momento da alimentação, isso, comer sempre nos mesmos horários, né? Tem horário para tudo, que às vezes quer comer fora de hora. Não, não é hora de comer agora, né? Está Uhum, perto do almoço, você vai esperar o almoço. Então, isso a gente faz com todas as crianças, mas com sanguíneo é fundamental. realmente. E ele, como ele é muito do prazer, né? Ele gosta muito dessa coisa lúdica. E aí, uma coisa que os pais podem usar, assim, tá na hora do almoço, a criança tá lá, quer brincar, então traz isso, né? Sei lá, um super-herói que a criança gosta, uma princesa. Então vamos sentar lá na poltrona da princesa, que agora a princesa vai almoçar, fazer batom de beterraba para menina, trazer alguma história, alguma coisa, né? Envolver essa criança também na hora da alimentação, fazer esse momento ser um momento divertido também, né? Interessante para a criança, porque senão ela não vai querer parar de brincar. Sim. Aqui funciona muito contar história, sabe? E, enfim, falar, sabe quem gosta da cenoura? Nossa, o cavalo, o coelho. Aí você já começa a contar a história do coelho, o coelho que tá lá no universo fantástico e não sei o que, aquelas histórias mais loucas e ele ama, né? Aham, E se envolve com aquilo, né? E come, né? Com come. tranquilidade. E aí depois que ele come, eu sempre falo, olha que legal, filho, tá vendo? Porque às vezes o meu filho, né, ah, jiló, por exemplo. Eu amo jiló, né? Porque minha mãe desde sempre dava pra gente comer, enfim. E aí ele não gosta muito, né? Mas enfim, aí ele sempre come um pedacinho e fala, viu, mamãe, viu? Eu comi, eu consegui ser forte, né? Porque eu falo pra ele que a gente tem que ser forte pra comer um pouquinho, né, daquilo que a gente Uhum. não gosta. E aí você pode ir contando histórias, né, de heróis, de pessoas que conseguiram vencer um pouquinho a si mesmas, né? Isso na refeição acho que é um momento muito legal também de a gente conversar, né? De conviver, de ter aquela vivência, porque não é só se alimentar, não é só os nutrientes, né? Mas é o convívio da família, é o coração, né? Da casa. A cozinha é o Isso vai coração da ficar casa. guardado para sempre com a criança, né? Essas memórias, com certeza. Bom, vamos lá então para o melancólico. Vamos Vamos. falar de nós Chegamos. mesmos. Melancólico é um temperamento frio e seco, né? Um elemento que representado, né, por essa frieza e essa secura é a terra. Então, o melancólico é a estabilidade do mundo, né? Ele é essa terra firme, né? Esse senso de pé no chão, né? Uhum. O melancólico ele tem uma reação lenta. São aquelas pessoas que têm reação mais lenta, né? Como eu comentei numa discussão, às vezes ele vai ficar mudo ali, né? Ou vai falar pouca coisa e depois ele vai pensar por que que eu não falei isso, aquilo.
um mês depois ele vai Tá estar pensando remoendo. naquilo, né? Vai estar remoendo, porque a reação dele é lenta e ela é profunda, né? É como a raiz de uma árvore, né? É profunda, ele aprofunda tudo, tudo é aprofundado, né? Ele tem uma interioridade muito impressionante, que é uma da beleza, né? Desse temperamento, porque tem uma facilidade ao mundo interior, né? Ele retém profundamente as impressões que ele recebe, ele tem uma ótima memória, portanto, né? Porque está tudo ali retido, aprofundado, ele fica meses, né, pensando naquilo, remoendo, aprofundando. Enquanto ele está lá nesse processo, o colérico foi, voltou, foi de novo, né? O sanguíneo está lá borboleteando, né? E o melancólico está lá, retendo tudo, né? Aprofundando. Ele tem, então, uma forte atração por essa interioridade, né? O que é uma beleza, porque ele tem um senso de compaixão pelo outro, de empatia, né? Muito aguçado, isso é muito próprio do melancólico, né? Se compadecer da fragilidade dos outros, porque ele é muito sensível, né? Ele tem essa sensibilidade, então às vezes tem uma inclinação artística também, né? Para música, para dança, para as artes, porque aquilo toca ele profundamente, né? E ele consegue trazer aquilo, né? Incorporar na sua personalidade, né? Mas ao mesmo tempo há o risco, né, de se fechar em si mesmo, desse ensimesmamento, porque, nossa, o meu quarto é o melhor lugar do mundo, né? Se eu pudesse, eu ficaria nele, eu Eu não tenho mesma. necessidade. Não tem necessidade dessa interação, né? Assim, o meu mundo é o melhor, né? Tô ali na minha, tô ali quieta, né? Então, às vezes, tudo dói no melancólico, né? Se ele não tomar cuidado e não educar o seu temperamento, né? Então, às vezes, pode se tornar uma pessoa muito melindrosa, muito fechada em si mesma, né? Isso não é nada bom, né? Uma pessoa que, às vezes, é muito desconfiada porque é muito perfeccionista, e tem isso também, né? O melancólico acha que ninguém vai fazer aquilo como ele, né? Então, a mãe melancólica, um pai melancólico, meu Deus, né? É quase que um general no quartel. Ele é o general da rotina, né? Tal hora, tal coisa, né? Você vai comer na alimentação, isso aqui, dessa forma, desse jeito, do meu jeito, né? E ao mesmo tempo que o colérico explode, né? O melancólico implode, né? Ele tem isso dele também, dessa busca por uma perfeição que não existe, sabe? Que não vai existir nunca. E que a gente precisa estar aberto a ser um pouco flexível, né, em algumas coisas. Então, ele tem dificuldade. E por ser perfeccionista, ele é desconfiado. Então, ele acha que ele vai. Não vale a pena também ficar dividindo muito com os outros, porque, né? Afinal de contas, ninguém sofre como eu, né? Ninguém vive, ninguém sente essas coisas como eu, ninguém faz da sua forma tão perfeita como eu. Porque, olha, o colérico é um atropelado, né? O sanguíneo é um doido, um maluco, desordenado, bagunceiro, né? O fleumático, a gente vai falar dele depois, mas, enfim, é um acomodado, e o melancólico não, né? Aquele da perfeição. Então, isso é muito perigoso, né? Muito. Então, a gente precisa entender que o melancólico precisa entender que há uma ordem que precede a sua capacidade de organização e que as pessoas vêm primeiro do que as coisas, porque às vezes há a tendência de transformar a própria vida num showroom, né? Minha casa tem que estar organizadinha, igual uma capa de revista, aí vem as crianças, né? Meu Deus do céu, barbarizam, A né? E eu criança preciso sanguínea. sanguínea, então, meu Deus! Acho que Deus nos envia, né, filhos sanguíneos, exatamente para o nosso amadurecimento, né? Então a gente precisa saber que a imperfeição, o melancólico precisa saber que a imperfeição existe, né? Ela existe, ela é humana, né? E que bom, porque é a partir dela que a gente vai crescendo também, né? Que a gente vai lapidando o nosso próprio temperamento. Então, o melancólico tende a um orgulho disfarçado de humildade, né? Oh, coitado de mim, eu não sou nada, né? Eu sou menor, mas no fundo há uma soberba inconfessada, né? De que, olha como eu sou boa, né? Olha como eu faço as coisas bem feitas, né? E os outros não. Então, essa questão da desconfiança, né? De achar que, de certa forma, é quase que insubstituível, né? Então, precisa buscar a virtude da esperança, porque o defeito dominante é essa desconfiança, né? Então você precisa buscar essa virtude da esperança, de olhar e saber que as coisas
o mundo é bom, sabe? Tem beleza no mundo, tem bondade no mundo, não é tudo que é ruim, porque a gente foca, né, no que é ruim, por essa característica da introversão, né, do mundo mais para dentro ali, que a gente está aprofundando, e se esquece de que há beleza no mundo, que a gente precisa ter mais leveza, né, também, bom humor, porque às vezes se não cuidar, a tendência é ser mais, um pouco mais ranzinza, né? E aí o sanguíneo ajuda muito, né? O melancólico, enfim. Essa convivência é muito sadia, né? Timidez, assim, claro que existem coléricos tímidos, não é próprio só do melancólico, mas ele tem uma tendência maior por ser mais fechado, né? Às vezes a timidez, a uma certa autoestima baixa, né? Um certo tipo de complexo, de inferioridade, então ele precisa tomar cuidado, né, com isso através da esperança, através da confiança. E como é que uma criança, por exemplo, se torna confiante, né? Vai desenvolvendo uma autoestima forte, aprendendo a fazer as coisas e fazer bem feito, né? Então você ensina o seu melancólico a fazer uma coisa efetiva, né? Para que ele também não tenha tempo de ficar naquelas elucubrações, né? No mundo dos pensamentos. Por quê? Porque o amor não é um pensamento, o amor é ação, né? A gente precisa sair da gente mesmo. Então, quando o melancólico descobre isso, e a partir dessas virtudes, da esperança, da confiança, da humildade verdadeira, que humildade é a verdade, né? É você caminhar na verdade. Não é você se fazer de coitadinha, é você simplesmente saber quem você é, né? Aquilo que você não alcançou ainda, mas aquilo que você pode dar também de bom ao outro, né? Então, ajudar a sua criança a fazer as coisas, habilidades, né, manuais, por exemplo, colocar o melancólico para servir, né? Às vezes não ficar para sua criança melancólica, né? Cumprimenta o fulano, abraça o fulano, às vezes a criança não, sabe, ela tem dificuldade, ela não é uma criança expansiva, né? Não é que você vai estimular que ela fique só no seu próprio mundo, mas você tem que ter essa sensibilidade de perceber a natureza da criança e até onde você pode puxar um pouco, né, para que ela vá crescendo, mas até que ponto também não dá para forçar uma barra, né? Ela não vai ser uma sanguínea, por exemplo, né? Não é toda criança que precisa ser expansiva, porque muitas vezes as pessoas acham isso, né? O que que eu fiz de errado? Meu filho é mais na dele, né? Poxa, esse é seu filho, é o jeito dele, né? Você vai precisar, a partir dessa natureza dele, conseguir extrair aquilo que é de melhor e não mudar o jeito dele por completo, né? E como a gente comentou lá no colérico, né, para fazer desafios, auxilia o colérico. Para o melancólico, o desafio já não é legal, porque se ele não conseguir fazer, ele vai ficar triste, ele vai levar aquilo para eles que ele não consegue, eu não sou Meu capaz, eu mundo não caiu. posso. É. Outra coisa, a gente não pode esconder alimento de nenhuma criança, mas do melancólico principalmente, porque eu tô ali, sei lá, fiz um macarrão e escondi um pedacinho de um vegetal dentro do macarrão. Quando a criança descobriu aquilo ali, para ela é o fim do mundo, eu não posso mais confiar na minha mãe, e isso já vai, né, para o resto da vida, né? Então a criança Melancólico passa a ficar muito desconfiada. ela É, já é desconfiada, já tem esse senso de justiça muito forte. Então, quando ela é injustiçada ou se sente injustiçada, aquilo marca ela profundamente. Lembra que a reação dela é lenta, mas ela é profunda, ela marca, né? Eu me lembro eu tenho um sobrinho melancólico, eu lembro que ele era bem pequeno, aconteceu alguma coisa sem importância, assim, e ele ficou muito chateado, né, comigo, não lembro o que que foi. E aí ele ficou meses falando, eu não te perdoo, eu não vou te chamar para o meu aniversário, né? E a época, ele era bem pequeno, né, a época eu já reconhecia, né, que ele tinha, provavelmente era um melancólico, e hoje se confirmou, né, ele já é maior, e aí eu falo, gente, porque eu também sou assim, né? Uma tendência minha. Então, às vezes tem essa tendência de guardar, né, as coisas. Então, você tem que incentivar que ele externe, né? Que ele se expresse, para que ele não fique só no mundinho dele, mas não atropelando o melancólico, como às vezes um pai ou uma mãe colérico quer fazer, né? Vai lá e fala pelo filho, resolve pelo filho, e a criança não consegue crescer, né? Amadurecer. Então, nem atropelar e nem deixar ele, né, nesse mundo aí paralelo, nesse fantástico mundo de Bob. é legal também chamar para cozinha para fazer algum preparo, uma horta em É, família, isso funciona com melancólico.
melancólico ama, né? E como ele é perfeccionista, ele faz coisas lindas, né? Tem toda a paciência de, sei lá, confeitaria, né? De confeitar, fazer. Assim, não é todo melancólico, mas em geral os melancólicos se dão bem, né? Nessa questão aí da beleza, né? Eles têm uma inclinação natural à beleza. Muito, muito impressionante, né? Muito interessante, sim. Agora, os Bom, último fleumáticos. temperamento. Hã? Fleumáticos. Somático, não menos importantes, né? A gente deixou Sim. por último. Mas os fleumas são queridos, né? São pessoas que têm reações lentas, né? Assim como o melancólico, porque é um temperamento frio, né? Como o melancólico. Então ele é frio, mas ele é úmido, ou seja, são reações superficiais, não se aprofundam, né? Como o melancólico. Então, tudo para ele é, de certa forma, mais passageiro, né? Mais superficial, não fica retendo, né? Não guarda muitas coisas. Então a gente brinca, né, que os fleumáticos são quase que são aquelas crianças tranquilas. Eu falo, talvez o fleumático uma criança fleumática é o sonho, né, de toda mãe, aquela criança que quase não dá tanto trabalho, né? Ela é mais na dela, mais tranquilona, né? Nada abala muito, ela tá ali de boa, né, no mundo dela. Então, às vezes tem isso, porque o fleumático também é muito racional, né? Então, numa discussão acalorada, ele não se deixa levar pela emoção, sabe? Ele é só razão ali. Então, as pessoas falam que é bom ter um fleumático numa reunião, né? Porque é ele que vai ajudar a ouvir todo mundo, a pegar o ponto de um, ponto de outro e fazer uma síntese, né? De forma bastante assertiva, inclusive, né? Sem se deixar levar pela euforia, né? Do colérico e do sanguíneo e nem pela, pelo peso, né, de certa forma, pela coisa do melancólico, né, mais interiorizada, assim, mais profunda, né. Então o elemento é a água, né, a água que é fria e úmida, então a água ela se adapta, né, com muita facilidade, assim, a qualquer recipiente que você vai colocar, ela se molda, né, ao recipiente. Então, o fleumático ele tem essa facilidade de adaptação, de se adaptar ao ambiente, né, enfim. Só que o perigo é esse, né? Talvez por ser uma criança mais na dela, que não dá muito trabalho, às vezes os pais não dão tanta atenção, né? Porque ela também precisa ser educada. Porque às vezes ela pode cair na apatia, né? Aquela criança que não se move, né? Você precisa pôr a criança para frente, vai, faz alguma coisa, né? Ela tem uma tendência à inércia, né? Não gosta de conflito, então, como ela não gosta de conflito, ela nem entra, né, na discussão. Melancólico também não gosta, né? Mas o fleumático, sabe, nem entra, assim, não tá se importando muito com o que os outros estão, sabe, falando. O negócio dele é ficar na dele, né? Então, ele tende a falar menos, né? Fala pouco, mas também não se interessa tanto de ficar ouvindo muita coisa, né? Ele quer paz e sossego. Então, o que que é importante fazer, né, para o seu filho fleumático? Fazer ele se mexer, atividade física para treinar força física, né? É importante. Se mexer, ó, acordar na hora certa, então a virtude da pontualidade, porque às vezes, como ele é mais na dele, né, tem baixa energia, pouca energia, né? É uma reação mais lenta, ele tende a valorizar muito nessa questão de dormir, de ficar em repouso. Então, assim, a virtude da pontualidade, acordar na hora certa, né? É importante para o fleumático, não ficar se arrastando, né? Por isso, atividade física, pôr ele para agir, porque ele tende a ficar sempre na inércia, né? A lembrar o fleumático o fleumático, o que te incomoda o que não te incomoda pode incomodar os outros. Então trata de resolver, né? Não fica postergando, deixando para depois, né? Tome uma atitude, né? Violente-se um pouco, né? E tome uma decisão, a decisão que você precisa tomar, né? Então acho que precisa ensinar aí o fleumático, incentivar, né? O fleumático a ter essa virtude da determinação, né? Da motivação, da iniciativa, de partir para o campo da ação mesmo e sair dessa inércia. Sim. É uma coisa que ele absorve muito, né? Imita muito os pais. Então, na alimentação, se os pais comem bem, comem certinho, né? O que deve comer, provavelmente é uma criança que vai se alimentar bem também. E o contrário também é verdadeiro. Se os pais comem tranqueira, é uma criança também que vai
ser uma criança que come esse tipo de coisa. E outra coisa que o fleumático gosta muito é de sentar à mesa, de estar com a De família comer, ali, né? de comer ali na hora da refeição. E é importante também estimular essa criança, né? Então, talvez ir ao mercado ali na seção das verduras e deixar, né? Falar pra ele vai escolher o que a gente vai comer nessa semana, fazer ele tomar a iniciativa, né? Isso também. Exatamente. E aí, quando a gente fala da importância, né, de conhecer o seu temperamento para lapidar, né, conhecer primeiro o seu como mãe, né, para depois conhecer o temperamento do seu esposo, enfim, né, porque isso também ajuda no relacionamento e dos seus filhos, né, como que eu vou, a forma com as estratégias, né, as ferramentas que eu vou utilizar educativas para um filho, claro que tem critérios que não mudam, né? Mas algumas estratégias que eu vou usar com um filho melancólico não pode ser a mesma com um filho colérico, né? Porque não vai funcionar, né? E, então, assim, isso ajuda a gente a pensar como que é o meu filho, né? Qual o temperamento que ele tem. Então, a partir daí eu consigo ter ferramentas mesmo, né? Para poder agir de determinada forma. Inclusive a vida da virtude, que nada mais é do que a educação da vontade, né? É a busca das virtudes, é a base, né? A estrutura para uma pessoa saudável, né? É uma pessoa virtuosa, porque uma pessoa que vive apenas baseado naquilo que ela é naturalmente, né? A gente sabe que o ser humano, ele é decaído, né? Assim, desde que entrou o pecado no mundo, há uma desordem em todo ser humano, né? Então, o que que é, de fato, a educação da vontade? O que que é essa busca da virtude? Nada mais é do que a luta contra os pecados capitais, né? Uhum. É isso, né? Aprender a ordenar a vida que está desordenada em todos nós. E aí cada pessoa vai ter as suas inclinações e os temperamentos têm muito a ver com isso, né? Os seus defeitos dominantes e os seus pontos fortes também, né? Então, a gente aprofundar naquilo que tem de potência, né, em cada um e poder trabalhar, poder educar de fato aquilo que é o defeito, né, dominante de cada criança, de cada filho. E a gente sabe que uma vida doméstica saudável, né, Luciana, ela ensina isso de uma forma muito natural. A gente está falando no momento da alimentação, mas em outros momentos, né, da vida Em todas as cotidiana, atividades, né? todas, a gente pode ir ensinando isso, trabalhando isso, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, essa questão da ordem, né? Guardar os brinquedos, da própria questão da rotina do dia, né? Que vai acontecendo. Primeiro você acorda, depois você dobra, guarda o seu pijama, né? À medida que a criança também vai crescendo e vai conseguindo, você dá pequenas tarefas, depois vai aumentando, né? Vai ensinando. Isso tudo vai ensinando uma vida de virtudes, né? E que ela vai percebendo, virtude vem de força, virtus, né? Que vai precisar de esforço, porque ninguém é naturalmente virtuoso, sabe? Ninguém tem uma alimentação, vamos dizer, saudável, desde sempre, sem esforço nenhum, sabe? Primeiro que vem de um hábito, né? Que se for bem conduzida, ajuda muito. Quantos de Bastante. nós cresceu, né, com hábitos alimentares péssimos e que depois, não que seja uma desculpa, mas depois fica mais difícil mesmo você ensinar um adulto, né, a Um comer adulto direitinho. formiguinha. É, fica muito mais difícil. Então, se você pode trabalhar isso desde a infância, com a formação dos hábitos primeiro, né? Como eu disse, a criança tem uma vontade ainda muito incipiente, mas depois, com a idade da razão, ela vai sendo capaz, né, de ter essa vontade, se a gente educar bem, né, os nossos filhos, a vontade mais fortalecida, e ela mesma vai sendo capaz de escolher aquilo que é bom, né, de optar pelo bem, de optar, enfim, buscar a verdade, a beleza, a bondade, né, e é isso que a gente quer para os nossos filhos, né? Com Então, as certeza. virtudes é fundamental. Então, no convívio familiar, a gente tem todas as oportunidades possíveis, né? Para ensinar as crianças a serem, por exemplo, pacientes, né? A serem boas, a saberem suportar os defeitos alheios, né? As contrariedades, né? Saber a fortaleza, a alimentação ela é maravilhosa, né? Para a gente ensinar essa questão da fortaleza, né? A não se irritar, nem guardar rancor, né? Que são coisas difíceis, mas que é possível, né? A gente, um dia após o outro, caindo e levantando, a gente vai ensinando, a gente vai vivendo primeiro, né? Para poder também ensinar.
isso para os nossos filhos, né? A se alegrar com a verdade, né? Então, isso depende da nossa presença, de pai e mãe, né? Da nossa presença e do nosso olhar atento. Então, uma mãe, um pai que tem um olhar atento, ele não vai deixar essas coisas passar, ele vai se aproveitar de tudo, né? De Uhum. todos os momentos para ensinar essas coisas, né? Trabalhar essa questão das virtudes, se aproveitando do temperamento do seu filho, né? Não querendo mudá-lo para transformar, para fazer com que seu filho seja como você, né? Tenha o seu temperamento, porque seria mais fácil. Uhum. Mas encarando, né, o temperamento do seu filho, que pode ser que seja igual, né? Mas pode ser que seja diferente. E aí, quando é igual, também é difícil, porque ele tem os mesmos defeitos que Perfeitos. você, né? E às vezes você vê o seu filho quase que um espelho, né? Do que você é, dos seus defeitos. Isso também é muito difícil para os pais, né? Então, esse conhecimento dos temperamentos é um conhecimento, como eu disse, muito humilde, né? Muito pequeno, ele não é determinante, né? Ah, então eu nasci assim, eu morri Uhum. assim, né? Quase igual a Gabriela, vou ser sempre assim. Então eu sou uma sanguínea, né? Não vou conseguir nunca ser organizada. A gente sabe que não é assim, é o contrário, né? Aí eu vou fazer essa violência a mim mesma, né? Por meio das virtudes, uma vida virtuosa, ordenada, para que eu consiga superar essa má inclinação que há em mim, né? Da melhor maneira possível. É o buscar sempre ser melhor, né? E fazer os nossos filhos chegarem lá também, serem boas pessoas na vida adulta. Exatamente. Diz que o ideal é que a gente olhe para uma pessoa e não consiga nem saber qual é o temperamento dela, né? Uma pessoa bem educada, uma pessoa que vive a prática das virtudes, né? Pessoa virtuosa, de fato, é aquela que você olha e já nem sabe mais se ela é colérica, melancólica, fleumática. Por quê? Porque ela soube, de fato, lapidar, né? Seu temperamento, educar a sua vontade. Então, a gente sabe que é um longo caminho, né, para chegar até isso. E a Sim, gente precisa muito de uma vida interior. Acho que isso é fundamental de falar, né, Luciana? com certeza. Porque não é só a nossa força, né? É muito contar com a graça também, com a graça de Deus, né? Para que a gente consiga educar, porque como é difícil educar, né, os nossos filhos, porque passa pela nossa própria educação, né, pelo um processo de olhar para si, igual você falou, como é que é a minha alimentação? Às vezes eu quero que meu filho seja totalmente, né, coma saudável, não sei o quê, mas como é que eu me alimento, né? E a gente sabe que as mães têm escondido uma gaveta do chocolate, Sim, tá, Luciana? Tem lá uma gavetinha escola que os filhos dormem, ela corre lá para comer escondido, né? Qual mãe nunca comeu escondido do filho, né? acontece. Mas acontece. Mas o importante é essa luta, né? Essa determinada determinação, como dizia Santa Teresa, né? De Sim. firmar esses hábitos, essas virtudes rumo ao céu, né? Que é o que a gente deseja para os Uhum. nossos filhos, porque só lá que a gente vai ser plenamente feliz, né? E a gente precisa uns dos outros, todos os temperamentos, não tem um melhor que o outro, né? Uhum. Todos se complementam e todos têm a sua beleza e as suas fragilidades, né? Então um vai complementando o outro, um vai ajudando o outro também. Era exatamente isso que eu tinha pensado em finalizar falando, que a gente nasce egoísta e a gente tem a vida para nos tornarmos boas pessoas, né? Que a nossa meta é chegar lá no céu com todos os nossos filhos, né? Com o marido, Sim, né? Olhar lá, tá sim, todo mundo lá bonitinho do lado de Deus. Essa é a meta. exatamente. Muito bom estar aqui com vocês, gente. Muito obrigada, Luciana, por essa Não, Glenda, oportunidade foi de falar. ótimo. Você conseguiu compilar muito, assim, sabe? Trazer de uma forma bem simples, né? Quem nunca ouviu falar, com certeza já acendeu uma luzinha, assim. Ah, eu acho que eu sou tal temperamento. Acho que ajudou bastante. Muito obrigada. Eu que agradeço, Luciana. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo aí que está acompanhando. Tá bom? Eu vou Vamos junto. finalizar porque já deu uma hora, eu tenho medo de cair a live. Mas se alguém tiver dúvida, manda lá no direct que a gente responde, né, Glenda? Respondemos. Muito Muito obrigada, obrigada, pessoal. Boa gente. Obrigada, noite. Glenda. Com Deus. Boa noite, gente. Tchau.